Fala galera, beleza? A gente vai ver então hoje alguns conceitos que a gente deixou de fora nos cursos anteriores. A gente vai estar falando isso hoje porque é mais light a gente ficar colocando esse curso agora, depois que você viu algumas construções, do que eu colocar logo no começo, antes de fazer algumas coisas e tornar a aula muito pesada. A primeira coisa que a gente vai ver então vai ser reta. O que vem a ser uma reta? Em primeiro lugar, é importante a gente falar que não se define reta. Reta é um elemento geométrico primitivo que é aceito sem definição. Então, olha só, não se define reta da mesma forma que você não define ponto e plano. Ponto e plano são outros dois elementos geométricos primitivos que são aceitos sem definição. Reta é reta, ponto é ponto, plano é plano. Acabou. O máximo que eu posso fazer, e qualquer professor pode fazer também, é dar para você a noção intuitiva do que vem a ser uma reta, comparando com outro elemento que você conhece aí no seu dia a dia. Por exemplo, você pega uma régua, faz um risco. O risco que a régua faz é uma reta, ou melhor, um segmento de reta que a gente vai ver depois. Com um lápis, né, a gente pode comparar com uma reta. E os riscos que você utiliza, por exemplo, nos triângulos, nos quadrados, nos retângulos também são retas, né? Outra coisa que vai ser importante a gente falar é que a reta ela tem comprimento infinito. Reta não tem começo e não tem fim. Olha, por exemplo, esse desenho. Eu não vejo o começo dele, não vejo o fim. É uma reta. Existe uma outra representação para reta, que é assim, você pega um pedaço de reta, faz um risco qualquer, e coloca uma setinha de uma ponta, uma outra setinha na outra ponta. É uma outra representação. Só que como é mais usado em geometria e não em desenho geométrico, a gente vai deixar essa representação de fora. Essa aqui a gente vai chamar de reta S. É importante falar que na nomenclatura a gente utiliza letras minúsculas do alfabeto latino para nomear as retas. Os pontos a gente utiliza letras latinas maiúsculas e planos são representados através de letras gregas. Semirreta. Semirreta vai ter a seguinte diferença. Vai ser uma reta onde você vê o começo, mas você não vê o fim. Uma reta que tem começo, mas não tem fim. Você vê aqui, por exemplo, essa reta. Eu estou vendo o começo dela, mas eu não vejo o fim dela. Por isso que eu vou chamar de semirreta. A gente vai chamar essa semirreta de S, usando a mesma nomenclatura que a gente utiliza para retas em geral, usando letras latinas minúsculas. A extremidade a gente vai colocar um ponto e a gente vai chamar esse ponto de ponto A. Lembrando que pontos a gente utiliza letras latinas maiúsculas. Segmento de reta. Vamos recapitular uma coisa. O que era reta mesmo? Reta, ela era um elemento, né, que ela é infinito. Você não via nem uma ponta nem a outra. Eu atravessava aqui o meu slide, correto? O que era, no caso, a minha semirreta? Eu tinha o começo da reta, mas eu não via o fim. O segmento de reta vai ser um pedaço de reta com início e fim. Então eu vejo o começo, vejo o fim. Aqui a gente vai representar o começo, né, através de um ponto vermelho, fim. A gente vai chamar esse segmento de segmento S. E então, recapitulando, reta. Enfim, não vejo o começo nem o fim. Semirreta, você vê o começo, mas você não vê o fim. E o segmento de reta, você vê tanto o começo como o fim. A gente vai chamar esse ponto de A e esse ponto de B. Ângulo. Ângulo, pessoal, é um outro conceito bastante polêmico, né? Tem pessoas que definem de um jeito, tem pessoas que definem de outro. Enfim, tem coisas que eu também não aceito. Mas vamos tentar dar noção do que vem a ser um ângulo. A gente vai falar aqui que ângulo, bem grosso modo, é a abertura formada por duas semirretas com origem comum. Eu já começo discordando de algumas coisas aqui. Por exemplo, será que para que eu faça um ângulo eu preciso de duas semirretas? Não, eu posso fazer um ângulo, por exemplo, com duas retas. Eu posso fazer um ângulo com dois segmentos de reta. Mas tudo bem. Outra coisa, origem comum. Será que os dois ângulos eles precisam ter uma origem comum, como eu vejo aqui? Não, também, né? Depende do ponto de vista matemático que você está utilizando. Existem conceitos que, por exemplo, retas paralelas. Existem conceitos que aceitam
a existência de um ângulo entre duas retas paralelas, e tem conceitos que não definem, que não aceitam esse conceito de que retas paralelas existe um ângulo, é indefinido. Mas vamos pular essa parte, que é muito técnica, vamos nos ater a isso aqui, essa construção. Então, olha só, eu tenho duas retas, dois segmentos de reta, duas semirretas, enfim, estão aqui colocadas. Nesse caso específico, você vê que a gente tem dois pedacinhos de reta, né? Seriam então dois segmentos de reta. Então, aqui a gente tem dois segmentos de reta, eles têm um ponto em comum. Você concorda que existe uma abertura entre essas duas retas? Essa abertura eu vou chamar de ângulo. Os ângulos, como a gente viu agora há pouco, eles são chamados através de letras gregas. No caso, eu vou chamar esse ângulo de ângulo alfa. Essa abertura vai ser chamada de alfa. Existe um ponto de onde partem esses dois segmentos de reta, que é o ponto comum. Esse ponto comum eu não coloquei, mas esse ponto se chama vértice. Beleza, gente? Então é isso que eu precisava falar. A gente vai começar a ver bissetriz, transferência de ângulos, enfim, todos os conceitos que envolvem diretamente ângulos, segmentos. Então é isso, então, gente. Falou!